Então, Daniel, diante de tudo isso, como é que essa masculinidade se revela na prática? E o que nós, mulheres cristãs, podemos esperar dos homens cristãos diante dessa realidade que eles devem cumprir? De forma prática, prefiro pensar na linguagem de um homem de Deus, mais do que masculinidade bíblica e padrões que dizem respeito a isso. Identificar um homem de Deus não é uma coisa fácil também, mas que acho que começa pela devoção, pela vida com Deus, pela vida de oração. Então, uma mulher, por exemplo, que quer encontrar um homem para casar, antes dela pensar em padrões exteriores, ela precisa olhar, orar e procurar um homem de Deus, que ama mais a Deus do que a ela, que ama mais a Deus do que a si mesmo, que ama mais a Deus do que qualquer coisa aqui na terra. Agora, é verdade que isso se externaliza em um homem que vai também amar, que vai cuidar. Porque se um homem num namoro não cuida bem da sua namorada ou não oferece caminhos de cuidados, que é muito mais do que mimo, é muito mais do que carinho, mas é o cuidado de alguém que se entrega para vê-la mais perto de Deus, que muitas vezes vai precisar confrontá-la, que muitas vezes vai dizer não, que muitas vezes vai precisar fazer escolhas e para que o seu relacionamento seja conduzido para Deus. E essas coisas todas são identificadas no relacionamento, na direção. Tem muito mais a ver do que simplesmente um homem que ele é bruto, ele é grosso, ele tem atitude. Muito mais do que isso. É um homem que também tem um coração quebrantado, é um homem que também é humilde, é um homem que também sabe reconhecer os seus erros. E um homem de Deus também sabe ouvir a mulher. Um homem que é casado com a sua esposa, ele é um homem de Deus, mas ele também precisa aprender a ouvir, a entender que muitas vezes a direção de Deus vai vir através dela, mas é que ele quem precisa conduzir a tarefa, conduzir a casa, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa e existe um forte papel para uma mulher de Deus dentro da sua casa e dentro do seu relacionamento. Na nossa sociedade também nós temos uma coisa perigosa. A educação social que é dada aos homens está muito mais ligada ao politicamente correto e tem formado homens que são considerados virtuosos simplesmente porque são gentis. E muitos que são muito mais criados com uma referência feminina e vai desenvolvendo comportamentos muito mais femininos. E é claro que isso sempre é um fator de preocupação, mas não adianta pensar num tipo de cura, de redenção, somente através de brutalidade ou de comportamentos sociais exteriores. É necessário também que o Evangelho haja dentro do coração e que isso vá sendo incorporado à vida para que a gente aprenda como Jesus, a ser o leão, a reinar sobre a terra, mas também a ser o cordeiro que muitas vezes vai ser morto, vai ser entregue na cruz, vai ser injustiçado. Não por causa disso vai ter ressentimentos, vai saber perdoar, vai saber ser conduzido em amor, em graça aqui na terra, para ser um homem de Deus. Eu prefiro desejar que meus amigos sejam homens de Deus, meus irmãos na igreja sejam homens de Deus, porque os homens de Deus, eles têm suas falhas. Não existe homem perfeito, não existe feminilidade bíblica que constrói uma mulher perfeita, um padrão, uma coisa assim absurda. E muitas vezes os livros, palestras que tenho ouvido, têm gerado nos jovens cristãos um peso muito forte, uma coisa que está muito mais ligada assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E quanto que o homem de Deus, quando se encontra com o Evangelho, ele entende que há um quebrantamento em que ele precisa mudar, mas que a mudança ela já foi conquistada, comprada de uma maneira completa na cruz do Calvário e operada em nosso coração pelo Espírito Santo, para que seja demonstrada em frutos comuns, diários, de alguém que, como homem de Deus, está aprendendo a ser um bom namorado, a ser um líder na sociedade, a ser um bom profissional, a ser um líder na igreja como
Jesus, e tudo isso é um aprendizado contínuo que vai acompanhando todas as etapas da vida da gente, né? É uma caminhada progressiva, né? Ela é uma caminhada progressiva de amadurecimento, mas que já foi totalmente comprada e colocada em nós pelo Espírito de Deus, né? Muito obrigada, Daniel. Foi maravilhoso tudo que você falou e eu sei que vai ajudar muitos rapazes e moças que me acompanham aqui no canal. E para finalizar, uma mensagem aos jovens reformadinhos que acompanham o canal. Amem a Deus, amem a palavra de Deus. Tenham discernimento, porque nem tudo que tem a capa e a cara de reformado edifica, e muitas vezes tem nos conduzido a caminhos de arrogância ou de comportamentos que não tem base em ênfase no Evangelho. Então, amar a Deus, amar a palavra de Deus, ter devoção, serviço, amar a igreja de Jesus. Deus abençoe, sejamos, antes de pensar em masculinidade ou feminilidade, sejamos homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe muito vocês, um beijo gigante e... até semana que vem.